qualidade de transporte urbano, a gente está falando de muita coisa da rotina daquela pessoa. Então a gente está falando se qual é a hora que aquela pessoa vai precisar acordar para chegar no trabalho, a gente está falando se aquela pessoa vai ter tempo de tomar café da manhã antes de ir para o trabalho, a gente está falando se essa pessoa vai chegar no trabalho com qual carga de estresse nesse deslocamento, nesse trajeto até o estudo, até o trabalho. A gente está falando se as pessoas vão ter tempo de jantar ou de almoçar entre o trabalho e a universidade, por exemplo. Então, o transporte público influencia em todas essas questões. Meu deslocamento, principalmente no ônibus, que aí é um momento em que estão mais cheias as linhas e também que muitas vezes eu também sofro de passar ônibus direto porque está tão cheio que não para na minha parada. Então, eu tenho a tendência de tentar evitar esses momentos, só que normalmente são períodos em que na minha rotina são exatamente os momentos que eu preciso me deslocar. Então, ou eu saio muito mais cedo do que eu poderia sair para tentar evitar isso, ou eu me atraso porque não tem como, assim. Porque mesmo eu saindo, eu calculando um horário para sair, para chegar no horário certo, acontece de eu me atrasar por causa das pontes, do engarrafamento nas pontes, por exemplo. Então, normalmente eu tenho que sair bem mais cedo dos lugares. Os horários de pico, e aí o clássico, às vezes a gente prefere ficar 30 minutos a mais batendo perna, visitando uma loja, conversando com alguém na parada ou na universidade ou no trabalho, do que pegar o ônibus super lotado no horário de pico, que aí era o transporte super lotado e o trânsito congestionado. Então, com relação à percepção de cidade, né? Através desse modal que a gente está utilizando. Quando a gente usa carro, a gente está numa escala que não é a escala humana, né? É a escala da máquina. Então você não tem a percepção da cidade, né? Você vê uma massa na sua lateral, porque você está prestando atenção no trânsito, e geralmente você está numa velocidade incompatível com o pedestre. E quando a gente está de bicicleta, a velocidade ela está na escala do pedestre, né? Então a diferença é gritante, né? Assim, até que não dá nem para comparar, a gente comenta, né? Quando a gente está de ônibus, também tem uma percepção, né? Quando está no ônibus, você consegue perceber a cidade também, porque a velocidade do ônibus é um pouco menor e ele vai parando, né? Ele vai nas paradas e você tem um contato social dentro do ônibus, você tem uma troca com a cidade ali, né? Na parada você conversa com alguém, então, geralmente. Né? Agora, de carro, assim, é o isolamento total, a individualização total, e você perde toda essa grande riqueza que tem na cidade, né? São sensações muito diferentes, né? A bicicleta te dá uma sensação de liberdade, de prazer e tudo mais, que é uma coisa sem medida, né? Só quem já andou e sabe o quanto é gostoso dar uma volta de bicicleta, né? Não ando de outro transporte a não ser ela. Inclusive levo gente atrás. O cargueiro foi para isso mesmo. E é amarela também porque é táxi. É muito viciante quando você vira uma pessoa que se transporta de bicicleta. Entenda? Porque tipo, você não anda de bicicleta só para chegar de ponto A a X, sabe? Você às vezes vira um mini explorador, eu vou por esse caminho diferente porque hoje eu tenho mais tempo. Ou você para no canto só porque deu aquela fominha e tem aquele, meu Deus, essa senhora que tem um cheiro bom. Então assim, é diferente a experiência do transporte com a bicicleta. E quando você se transporta de outras coisas, você tá mais ligado só onde você vai chegar e de onde você tá saindo. Tanto carro, quanto ônibus, quanto moto, já tive moto também. Você tem mais esse objetivo, você não vai prestando muita atenção no percurso. Quando você passa a andar de bike, o percurso faz muito parte disso. E eu acho que a diferença é essa. A diferença é que o percurso passa a ser a melhor parte, talvez. Eu gosto do transporte pelo conforto, às vezes, né? Se eu preciso de um conforto melhor, carro, moto eu amo, porque eu também sou da moto, mas eu acho que a bicicleta tem essa questão de virar quase um vício mesmo, porque esse hábito é muito gostoso de se fazer, não é só o exercício. Pelo menos eu não uso bike só pra... Na verdade eu nunca usei pra ser, oh meu Deus, fitness. É a questão do prazer. E é bom que você também tá fazendo exercício, né? Então,
combina. Prefiro utilizar a bicicleta quando eu sei que eu preciso chegar, que eu tenho uma liberdade maior em questão de horário, porque eu demoro um pouco mais, e também em questão de, talvez, de ter a liberdade de chegar suado no lugar, porque, enfim, o sol da cidade é complicado. E, por outro lado, assim, é inevitável que você chegue suado, né? E você tenha que fazer ali um pouco de um esforço de se reestabilizar depois de uma andança aí de 15, 20 minutos de bicicleta, né? Mas nada assim, nada de muito sofrimento, nada que uma boa lavada de cara, um banhinho, uma toalha não resolvam, né? O município de Natal tem passado por um processo de discussão da sua política urbana com a conturbada revisão de seu plano diretor em meio à pandemia da Covid. Nesse debate, tem ganhado espaço na mídia as vozes do mercado imobiliário que pressionam pela verticalização da cidade, com a possibilidade de se construir arranha-céus de até 140 metros de altura. O principal argumento utilizado é a falácia de que essa verticalização criaria uma cidade mais compacta, com mais pessoas morando na mesma área, ou seja, com maior adensamento. Entretanto, movimentos sociais, parlamentares, progressistas e pessoas da sociedade civil organizada denunciam que essa verticalização de edifícios isolados não conseguiria trazer padrões de adensamento com mistura de classes e expulsaria os mais pobres da cidade, afetando negativamente a mobilidade urbana. As linhas de transporte coletivo no Brasil. Se você pega em qualquer outra grande metrópole, especialmente quando você compara com o salário mínimo nesses locais, você vai perceber que o ônus do trabalhador para o transporte é enorme no Brasil em geral, né? Em Natal. Então, basicamente, o motivo de eu não usar o transporte coletivo em Natal, um dos principais dele é que era mais caro eu ir de transporte coletivo do que de carro, né? Quer dizer, para transportes curtos, linhas, quando você vai andar 3, 4 quilômetros. Tudo para você pegar um transporte é mais difícil, vamos dizer assim. E até mesmo para se você quiser uma mobilidade alternativa, como se fosse uma bicicleta, também é mais difícil. Porque tem um cansaço de você andar até o seu trabalho, depois de você voltar ao seu trabalho, tem a falta de segurança também, porque os horários não são bons. E não se tem espaço para lazer. Eu trabalhei recentemente agora com um cara que mora em Extremóis, se eu não me engano é esse o nome, é bem distante, e ele vinha de bicicleta. Eu também vou de bicicleta para o meu trabalho, só que eu moro 40 minutos do trabalho de bicicleta. Ele mora 3 horas, se eu não me engano, porque é Extremóis. Então, assim, eu vejo que tem uma diferença muito grande pela falta de transporte público. Ele não ia de bicicleta por uma opção, não tinha transporte para casa dele no horário que a gente sai. E agora ele tá com uma carona de moto. Mas mesmo assim, por essa falta de mobilidade na cidade, a gente não tem acesso a lazer. Porque se você não tem mobilidade para ter descanso durante o trabalho, para você chegar em casa seguro, você também não vai ter dias para poder aproveitar com lazer, porque você vai compensar essa falta. Então eu vejo muito essa diferença que tem da periferia, ainda mais se a periferia tem que se mover para trabalhar em zonas de difícil acesso, que não oferecem, né, o transporte direto, principalmente isso. Sempre tem baldeação, tem que pegar um para pegar outro. Isso é um absurdo. É muito difícil para a vida do trabalhador você pegar um para pegar outro, porque sincronizar esses horários é impossível. Veículos diferentes, principalmente para as regiões mais periféricas, a gente vê muito menos linhas e ônibus mais sucateados, inclusive. Agora, na pandemia, a situação ficou muito pior. Por exemplo, se você for ver na Zona Norte, as linhas foram diminuídas, os trajetos foram modificados sem a mínima lógica e que dificulta muito, só atrapalha o fluxo das pessoas que tiveram que continuar trabalhando, chegar na Zona Sul, chegar em outras zonas da cidade, e que as linhas já não atendem mais, e mesmo agora com a volta da normalidade, mínima, assim, com o retorno das atividades econômicas, não houve o retorno dessas linhas. E eu acho que isso se estende para outras regiões da cidade, principalmente as regiões mais periféricas. As regiões centrais eu acho que tem uma disponibilidade que não foi muito alterada, tanto na pandemia, e normalmente não é alterado
durante todo o ano. Melhorar o sistema de transporte, fazendo mais barato. Eu defendo a tarifa zero, né? Financiando, que nem se discutiu, com outros recursos, o transporte coletivo, né? Para que realmente a pessoa seja convidada a usar o transporte coletivo, é muito importante, inclusive porque quando essa coisa de ser mais barato o transporte com automóvel do que o transporte coletivo, ele vale para distâncias pequenas, né? Se eu ando 10 quilômetros, né, o preço do combustível é menor do que a tarifa do transporte coletivo, né? Agora, a hora que eu ando 25 quilômetros, isso já não acontece mais, né? E se eu tenho que pagar o estacionamento e tudo mais, então, aí começa a não ser viável o transporte coletivo. Então, os setores mais populares, mesmo tendo automóvel, não é possível usar sistematicamente o automóvel, né? Então, o automóvel acaba sendo um privilégio de uma parte da sociedade. O deslocamento com o automóvel, ele é a expressão da desigualdade no usufruto da estrutura coletiva. A Nova Parnamirim, por exemplo, a gente tem ali a Maria Lacerda, um exemplo desses grandes condomínios em que moram milhares e milhares de pessoas, e quando chega o momento de pico de trânsito, pico dos horários de saída do trabalho, as paradas ficam completamente sobrecarregadas, os ônibus ficam sobrecarregados, porque a gente não tem, inclusive, uma estrutura de transporte público que dê de conta para esse processo de verticalização mais popular nessas áreas. Verticalização é um néctar para quem promove a verticalização, né? É um inferno para quem mora do lado, né? Em vários aspectos, é uma desorganização da cidade. Então, há muito tempo, Agatha, eu venho defendendo o que a gente chama de soluções de densidade intermediária, né? O que eu falo como densidades intermediárias? Nós estamos falando aí de coisas da ordem de 200 a 400 habitantes por hectare, né? Que basicamente você viabiliza um coeficiente de aproveitamento 1 sendo bem utilizado na cidade, né? E, evidentemente, para quem promove o adensamento, os coeficientes de adensamento, se você falar em coeficiente 1, surge um falso dado de que é muito baixo. Baixo nada. Se você olhar qual é a densidade das cidades médias brasileiras, gravita em torno de 50 habitantes por hectare, né? Agora que você olha o que existe de densidade em Natal tem uma densidade, mesmo tirando as zonas de proteção ambiental, tem uma densidade baixíssima, né? Se você concretizasse coeficientes 1 na cidade, de forma relativamente espalhada, você teria uma cidade relativamente compacta, com distâncias de deslocamento pequeno. Então, a ideia de propor coeficientes altos, que nem vem sido sistematicamente apontados nos planos diretores, é um equívoco total do ponto de vista de mobilidade, né? Você criar uma superconcentração de pessoas em algumas áreas, você desequilibra tudo na cidade, né? Não desequilibra só a mobilidade, você desequilibra água, esgoto, área de lazer. O cartão da verticalização da nossa cidade é a Areia Preta. Esse é o exemplo, é o retrato de como fica a orla verticalizada. A gente está aí na resistência e todo nesse processo, né, acompanhando o processo de revisão do plano diretor aqui da nossa cidade, tentando inclusive aprofundar o debate para que a gente não tenha a totalidade da nossa orla também verticalizada. E sim, sem dúvidas alguma, também não é à toa que é a Areia Preta também o metro quadrado mais caro da nossa cidade. Então, isso nos traz uma realidade óbvia, né? Quem consegue acessar, inclusive morar e estar nesses espaços de verticalização, principalmente perto da orla, é quem tem ascensão social, né? As classes aí com mais ascensão, com mais poder financeiro, inclusive, e que não utilizam o transporte público. Esses setores da sociedade utilizam carro, e não só utilizam carro, como tem um carro para cada membro da família, praticamente na maioria das... A gente está agora em um processo de revisão do plano diretor, que inclusive ocorre agora com muito atraso e também com diversas críticas que os movimentos fazem a como foi dado todo esse processo, inclusive da garantia da participação social no todo do processo, que a gente sabe que é um dos eixos principais, né,
elementos essenciais no processo de revisão do plano diretor da cidade. Essa proposta do plano diretor, ela não tem outra designação, sabe, Agatha? Ela é obscena, né? Obscena, todas as dimensões, né? O Natal não tem condição de, a curto prazo, de atender isso com esgotamento sanitário, com água, né? A ideia de prédios dessa altura, eles criam situações assim de saturação do sistema viário, porque o sistema viário, evidentemente, não foi planejado e projetado para isso, né? Então, toda a estrutura da cidade entra num grau de saturação e colapso, né? Eu acho que o adensamento, por adensamento, ele tem uma tendência altíssima de afetar negativamente o fluxo, sem nenhum tipo de contraproposta de resolução de problemas atuais do fluxo. Então, se a gente já tem problemas frequentes e muito complicados relacionados à mobilidade urbana, e a gente vai intensificar a presença de pessoas, né, o adensamento dessas pessoas nesses pontos, a tendência é de piorar a situação, eu acho. Mas se você adensar e não pensar nessa relação com o transporte individual, é um tiro no pé, né? Porque você imagina que tem condomínios que tem trânsito interno para sair de manhã, o que é um absurdo, né? Porque todos querem sair de carro ao mesmo tempo. Então é isso, se eu vou adensar pensando na mobilidade, eu tenho que pensar no transporte público, de massa. Acho que a gente precisa se perguntar, para a iniciativa privada, é mais importante o planejamento urbano, uma mobilidade urbana, uma cidade que funciona, ou é mais importante o lucro? Porque a gente sabe qual é a resposta. Se para a iniciativa privada o mais importante é o lucro, isso, inclusive, é o lucro acima de um bom funcionamento urbano da cidade. Beleza, a gente vai fazer uma verticalização, prédios bacanas e tal, mas, por exemplo, os porteiros, né, as faxineiras, os jardineiros, quem mais? Todo esse pessoal que trabalha na base da sociedade, aí, que mantém a sociedade funcionando, né, eles vão morar onde? O lote de um prédio, quando ele foi gerado, ele doou um certo tanto de espaço público para produzir ruas, né? Na hora que eu construo com coeficiente 2, 3, o número de carros que estão naquele prédio, eles consomem 2, 3 vezes o espaço público viário que foi gerado, né? Se você pega um lote de 1.000 metros quadrados, a parcela de rua que ele doou é de 200 metros quadrados. Aí eu construo 50 apartamentos, aqueles automóveis ali, eu teria que fazer um sanduíche de automóvel na rua. Os índices de doação de espaços públicos são pensados para densidades correspondentes ao coeficiente de aproveitamento 1 ou menos. Na hora que eu começo a ter coeficiente 2, 3, 5, que nem estão falando, 5 agora, a melhor expressão é essa, Agatha, é um índice kamikaze, só interessa para quem quer construir nos lotes. É mais lucrativo, né? Mas é uma coisa que é um desrespeito ao que é o patrimônio que foi produzido por todos, patrimônio de rua, de áreas verdes, de sistema de água, de esgoto, de tudo, né? Absolutamente desrespeitoso. E se utiliza de argumentos que são claramente parciais, facciosos, aí, sabe assim, é uma verdadeira bobagem que está se propondo, né? É um suicídio das condições de vida muito boas que a cidade de Natal tem.